Este livro, ele é resultado de um projeto que tem mais de 10 anos. Na verdade, há 11 anos atrás, em 2010, eu tive a ideia de propor a muitas pessoas que circulavam pelas redes sociais, especialmente pelo Facebook, que elas escrevessem histórias de amor. Eu vou ler para vocês a apresentação, que aparece logo no início, né? Que é a apresentação de tudo que aconteceu até chegarmos à publicação do livro. Ele tem 130 páginas, ele é um livro dividido em 3 partes, que é de escritas biográficas, de histórias e de caraminholas, né? E ele foi ilustrado por um artista plástico muito querido para mim, porque é também meu amigo de infância, chamado Araguaí Garcia, que é de São José do Rio Preto, e o prefácio dele foi feito por um amigo querido também, chamado Alexandre Coimbra Amaral, com quem eu já fiz outros trabalhos anteriormente. Quem fez o pós-fácio do livro foi o Carlos Scliar, que é um amigo querido também, com quem eu já compartilhei um outro projeto, que é o da caixinha de palavras sem pressa, que algumas pessoas conhecem, e que a gente vai tirando dela fragmentos literários que foram escritos por ele e por mim, o Carlos Scliar e por mim. Ele fez um ensaio belíssimo sobre o amor, que é o pós-fácio do livro, né? Aí temos o Guilherme Duval Toledo Prado, que foi meu orientador no mestrado e no doutorado, mas que é principalmente meu amigo e com quem eu já dividi a organização de um outro livro, que é o Por que Escrever a Fazer História. Então, eu vou ler brevemente para vocês como foi que o livro nasceu, né? Desamorosas é um projeto coletivo que nasceu em dezembro de 2010, com a proposta de incentivar pessoas que circulavam pelas redes sociais a escrever histórias de amor para publicar no Facebook. A intenção principal era desconstruir a ideia predominante de que só escreve quem nasce com o dom. E demonstrar, então, que não é preciso produzir um romance extenso para contar uma história instigante que emocione o leitor. Pode ser um pequeno fragmento, uma história curta, um parágrafo apenas, né? O desafio era escrever em, no máximo, 420 caracteres, né? Que era a extensão limite dos textos postados na época no Facebook. Com o tempo, não só esse limite deixou de existir, por sorte, né? Porque é um limite um tanto restritivo demais, mas o protagonismo dos autores, esses que hoje são 136, né? Arrastou o projeto para onde ele deveria mesmo ir. Os textos passaram a falar de amores de todo tipo, não apenas amores de casal, e o formato original se diversificou no gênero, na linguagem, na extensão do escrito, no estilo pessoal e no tempo da narrativa. Não sem empenho e, por vezes, muita insistência da minha parte com os autores, logo o projeto se tornou um grande sucesso entre os leitores. Em 2012, então, houve um processo muito potente de produção de textos em parceria, muitos deles online, na minha página do Facebook na época, em tempo real. Então, uma pessoa escrevendo lá, outra pessoa escrevendo cá, e compondo um texto, e quem estava junto ia acompanhando esse processo de produção online em tempo real, uma coisa impensável até então, né?
Nesse período, então, foi criada a página Desamorosas no Facebook. Para quê? Para alinhar as histórias, e o resultado disso tudo acabou se tornando, inclusive, fonte de dados da minha tese de doutorado. O que ninguém, nem eu mesma, poderia a princípio imaginar, né? Então, foi se tornando tão importante esse processo que, como a minha tese era sobre o que as pessoas aprendem com a experiência de comunicação por escrito na internet, tinha todo sentido tomar como dados a minha pesquisa, né? Até o momento, mais de uma década desde o primeiro escrito, tinham sido publicados 1.000 e tantas histórias, na época que o livro foi publicado, agora em julho passado, né? Enviadas por mais de 130 autores, como eu disse. Desses textos, muitos, centenas, foram escritos por mim, resultado de um vício meio descontrolado de rabiscar todo dia. E desses, de minha autoria, aqui estão os que mais gosto. Eu selecionei 50 para compor o livro. Então, não se trata de uma longa narrativa com muitos episódios, como seria um romance, por exemplo, mas de uma coletânea de narrativas breves, produzidas ao longo de anos e reunidas tempos depois. O convite, por isso, é para que o movimento de leitura seja mais a moda da leitura de aforismos, de pequenos pensamentos reflexivos, que pressupõe começar por onde quiser, ler aos poucos, parar para pensar na vida e na própria experiência, voltar atrás, pular páginas, ir em qualquer direção. E foi assim, então, que esse livro nasceu. Eu vou ler para vocês um texto de cada uma das partes. Um texto que é da parte de histórias, um que é da parte de escritas biográficas e um que é da parte de caraminholas, que são as escritas mais reflexivas. Vou começar contando para vocês, lendo, na verdade, a história do namoro do meu pai e de minha mãe. Chama-se Como Haveria Mesmo de Ser. Conta-se que naquele tempo, para namorar sua amada, ele galopava 14 quilômetros, mais ou menos meia hora, em noites nem sempre de lua. Então, daquela vez, para impressionar a mocinha, normalista da cidade, vestiu seu terno azul, novinho em fios e passado a ferro de brasa. Lá se foi com sua elegância, coração aos sobressaltos, cantarolando modinhas. Mas chegou na casa dela um tanto desajeitado, com a calça de linho toda rasgada. Surgiu um tatu na estrada, o cavalo se apavorou, não houve como contê-lo, caíram no arame farpado. Ela não se abalou por tão pouco, como era mesmo de se esperar. Casaram-se alguns meses depois e seguiram pela vida fora, fazendo e contando histórias como haveria mesmo de ser. E agora eu vou ler para vocês um que é da parte de escritas biográficas. Tinha uns pendores estranhos. Abria portas e janelas pelo meio da noite e as trancava, às vezes, com o sol a pino. E nem era por causa de ventania. Nem sabia bem direito por que era. Também, quando mirava o mar, nem sempre o que via era mar. E, às vezes, quando mergulhava na escuridão da noite, vinham ondas espumadas, verde-azular seu olho triste. E fazia bu
para o espelho. Toda semana, de sexta no fim da tarde. Era assim, enfim. Hora ou outra falava com seus botões. Achava pulgas atrás da orelha. Tinha dores de cotovelo. Caía quase de joelhos. Dava tiros no próprio pé. E olhava para o umbigo com saudade de sua primeira morada. Viveu desse jeitinho até os 105 anos, sempre com um anel de doce no dedo e um girassol aninhado em seu cabelo de lua cheia. E, por fim, eu vou ler agora um texto mais reflexivo sobre as coisas da vida, que é da parte de Caraminholas, então, chamado Nunca Houve para Sempre. Naquele lugar, os anos tinham tempos diferentes para cada um e começavam a qualquer hora. Bastando para isso que um inédito relevante acontecesse. Por isso, todos trabalhavam muito para produzir novos possíveis e garantir um ano novo. Mas como para inventar inéditos há que se ter valentia e espírito de aventura, havia adultos com mais de 500 anos e outros com 2 ou 3 anos apenas. Ali, os anos não envelheciam as pessoas. Ao contrário, filhos e livros eram criações mais comuns. Contudo, alguns preferiam ter somente netinhos e escrever miudezas adensadas em post-its. E outros se dedicavam a inventos tipo lunices, farfalhas, crinumas, cartalúrias, bromentos e esperilhas. Era preciso relevância social, entretanto. Inutilidades tolas, mesmo que de boa procedência e aparentemente razoáveis, tinham efeito inverso e não funcionavam como passaporte para um tempo de recomeço. Nunca houve para sempre por lá. E então as histórias atravessaram o mar em garrafas navegantes, com seus personagens, seus cenários, suas tramas, seus desfechos, seus enfins. Eram nossas histórias, são nossas, todas elas.